Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que aderiram a esse projeto, se inscrevendo neste primeiro diálogo interdisciplinar sobre ciência e formação de professores. Sejam todos bem-vindos. A ideia é, de fato, que a gente dialogue, que a gente converse a respeito, né? O nosso primeiro convidado é o professor Sebastião Rodrigues Moura, que já está aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto em si, muito rapidamente, a equipe e algumas normas de convívio virtual aqui. E para a gente dar andamento, então, Está visível? Sim? Sim, professora, só tem que ampliar agora. Sim, professora. Ok. Então, o nome do nosso projeto é Diálogos Interdisciplinares, Ciência e Formação de Professores. O propósito neste projeto é que egressos de mestrado e de doutorado do IENSE, UFPA, e de algum outro programa, nós temos um programa que é em rede, que possam trazer resultados para a comunidade de estudantes de graduação e professores que estão em atividade nas escolas, né? A nossa equipe é formada por orientandos meus e por mim, não é? Que coordena este grupo, né? Então, o nosso propósito é que seja uma exposição dialogada, né? Ou seja, quando o nosso convidado estiver falando e vocês quiserem comentar alguma coisa, trazer alguma contribuição da própria prática, experiência docente, ou qualquer outra coisa relacionada com a educação em ciências ou matemática, com as relações interdisciplinares que vocês já procuram fazer na prática de vocês, é só, então, levantar a mãozinha que vocês têm aí na plataforma, né? E com isso vai ocorrer um diálogo. Se preferirem deixar para o final, também é possível, mas pode ser que alguém queira já ir conversando com o nosso convidado. O nosso tempo é de cerca de 2 horas, né? Então, isso pode ser as 2 horas, os 120 minutos todos, em diálogo, né? E daí nós temos algumas normas de boa conduta virtual, né? Quando a gente quer falar, tem que erguer a mãozinha. Nós vamos ter colegas da equipe responsáveis em cuidar disso, estar observando a lista de mãozinha levantada para ir dando a palavra para vocês. Um outro cuidado é só abrir o microfone quando for falar, né, para não dar aquela barulheira, como tinha pouco no começo, quando estava todo mundo à vontade, né? E logo depois de falar, fechar novamente o microfone, né? Mas também há possibilidades de colocar perguntas e comentários no chat. Daí temos um outro colega que está cuidando disso e vai trazer a público também, tá?
Então, eu já coloquei no começo, mas repito aqui que a sessão está sendo gravada, né, tendo em vista os propósitos do projeto, como que é de produção acadêmica, ensino, formação, e isso, então, já foi previsto lá na ficha de inscrição que vocês preencheram, assinaram. Vai passar uma lista de frequência mais para o final do nosso tempo, tá? E eu quero dizer a vocês que este projeto prevê a cada quinta-feira um novo diálogo. Nós só vamos interromper a semana que vem, porque tem um trabalho grande aí de manhã e tarde, todo mundo está ocupado, mas do dia 5 em diante de agosto, toda quinta-feira, neste horário, nós vamos ter um novo diálogo. A divulgação é muito pelo Instagram, então, @diálogos interdisciplinares, vocês não tem esse espaço aqui, viu, gente? Vocês conseguem também se inscrever. Tem gente esperando aqui. Ok? Então, a Juliana está pedindo a palavra. Alguma dúvida, Juliana? Foi por engano que abriu? Parece que foi por engano. Tem isso, a gente... Foi engano, professora. Tá bom, sem problema. Então, agora a gente vai, antes de passar a palavra para o professor Sebastião, nós vamos apresentar a equipe, tá? Então, eu vou começar apresentando o professor Sebastião, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, no campus Ananindeua. Ele é licenciado em Ciências Naturais com habilitação em Física, mestre em Docência em Educação em Ciências e Matemática e doutorando, me orientando, em Educação em Ciências e Matemática. Ele trabalha com pesquisa narrativa, fundamentos e metodologias para o ensino de ciências e formação de professores. Bem-vindo, professor Sebastião. Muito obrigada por ter aceito estar conosco hoje. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Terezinha, pelo convite. E eu vou apresentar a minha colega, professora Rafaela Lebrego, que também está aqui na sala. A professora Rafaela é docente da Universidade Federal do Pará, no Instituto de Estudos Costeiros, da Faculdade de Ciências Naturais e Ciências Biológicas do campus de Bragança. Ela é licenciada em Ciências Biológicas, mestra e doutora em Educação em Ciências e Matemática pela UFPA e trabalha com formação de professores, pesquisa narrativa, ensino de ciências e biologia. Professora Rafaela, as boas-vindas também. Obrigada, Sebastião. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, prazer em ver meus alunos também aqui. Vou apresentar agora para vocês o professor João Nunes. Tá? O professor João Nunes é graduado em Química, licenciatura pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutorando em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, pesquisador na área da Educação em Ciências e Química, e trabalha nas linhas pesquisa narrativa, ensino por investigação, iniciação científica infanto-juvenil, clubes de ciências e formação de professores. Gente, esse é o professor João Nunes. Boa tarde, João, bem-vindos à nossa equipe. Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Vou continuar apresentando também mais um membro da equipe, né? O professor Felipe Bandeira Neto. Ele é quilombola, LGBT, fotógrafo, filósofo, antropólogo,
diretor de cinema, documentarista, trabalha com filmes etnográficos e pesquisador. Ele é graduado em Ciências Sociais, né, licenciatura e bacharelado, e é mestrando em Educação em Ciência e Matemática aqui no programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática. E está com a defesa aí marcada logo logo. Trabalha com formação de professores, pesquisa narrativa, ensino de ciências, gênero e sexualidade, populações ancestrais e antropologia virtual. Bem-vindo, Felipe, e é isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Fico feliz do João ter me apresentado. Para quem não sabe, o João foi meu orientador de TCC há alguns anos atrás. Muito feliz. É uma parceria que a gente continua até agora, né? Eu vou apresentar a professora Cleide Velasco, né? Uma querida, maravilhosa, com esse sorriso incrível. Bom, a Cleide, ela é professora colaboradora da Universidade Federal do Pará, no Instituto de Educação Matemática e Científica, é mestra e doutoranda em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. É integrada e trabalha com formação de professores e bem-vinda. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Boa tarde a todos e todas. Com muita alegria que nós iniciamos esse nosso encontro, tão esperado por todos nós, da organização, principalmente pela nossa professora Terezinha, e é ela quem eu vou apresentar agora. Para quem não conhece, ou para quem não lembra, ou para quem está revendo agora, nossos egressos e também professores convidados, a professora Terezinha é titular da UFPA desde 1979, criou o Clube de Ciências da UFPA, é docente, pesquisadora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, do Instituto de Educação Matemática e Científica e do Programa de Docência em Educação em Ciências e Matemática, IENSE UFPA, e do doutorado em rede REAMEC, UFPA, UFMT, UEA, e da licenciatura integrada em Ciências Matemáticas e Linguagem. Boa tarde, professora. Com a senhora a palavra, então. Obrigada, Cleide. Boa tarde a todos. Como eu disse antes, sejam bem-vindos e usufruam ao máximo este nosso momento. Com o professor Sebastião, então, a palavra agora. É seu momento, professor. Microfone. Obrigado novamente, professora Terezinha. É uma honra e uma satisfação estar nesse momento dialogando com os nossos pares, nossos colegas, nossos professores. Deixo de antemão a mensagem, né, de que esse é o momento, de fato, o próprio projeto em si, ele trata desse diálogo interdisciplinar. Então, eu convido a todos para ficarem muito à vontade, né, durante essa apresentação. Venho trazendo aqui um pouco da experiência que eu desenvolvi durante o mestrado e que isso culminou muito também na minha transformação como professor, né? Então, trago para vocês um relato de como o mestrado no Instituto de Educação Matemática e Científica pôde colaborar com a minha formação docente e também como pesquisador. Então, é um momento de partilha, é um momento de compartilhar saberes com professores em formação, com professores que já estão atuando também. Então, peço que fiquem super à vontade para a gente manter esse diálogo e, de certa forma, vai ser super saudável e vai colaborar aí com a prática de todos nós, né? Então, é um momento de partilha e de colaboração mútua. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, né? Deixa eu estar aparecendo aqui. Então, intitulei Ensinar Ciências por meio da experimentação, do planejamento à ação.
Em 2014, eu ingresso no Instituto de Educação Matemática e Científica, por meio do mestrado profissional, e ao ingressar nesse curso, além da partilha de sonhos, eu também venho buscando uma transformação da minha vivência como professor de física na educação básica, e isso permitiu reolhar a minha própria experiência como professor e também, né, como formador, né, de pessoas, de cidadãos. E um dos elementos que apontam para essa transformação sobre a minha vivência também foi conhecer e aprofundar os meus conhecimentos sobre como ensinar ciências. Então, venho trazendo um fragmento, né, uma parte da minha pesquisa também que eu desenvolvi, junto com outros colaboradores, e isso resultou, né, no que eu venho agora apresentar para vocês. Então, vou falar aqui um pouco sobre essa própria experiência e como a gente pode torná-la prática como professor, tá? Antes de iniciar propriamente, né, venho trazendo aqui duas reflexões iniciais. A primeira, né, como ensinar ciência da natureza por meio da experimentação. É uma pergunta para a gente começar a refletir sobre esta temática, né, e a gente também se aportar na própria discussão e no diálogo que aqui apresento. E a outra, como a experimentação no ensino de ciências é possível mesmo em tempos de ensino remoto. Algo crucial para esse momento que estamos vivenciando, enquanto professores da educação básica, do ensino superior, e a gente está em busca, né, de conhecer possibilidades formativas também. A minha fala ela vai ser organizada aqui basicamente em 3 momentos. Vou falar um pouco sobre a experimentação do ensino de ciências. Em seguida, eu trago uma discussão sobre planejamentos de atividades para a prática. E, ao final, eu venho fazendo uma análise de uma atividade prática, tá? Eu quero que, novamente, né, fiquem à vontade, se surgir dúvidas, como a professora Terezinha colocou aqui, né? Fiquem à vontade para deixar suas perguntas aqui no chat e também levantar a mão para a gente ir conversando também sobre esta temática, tá? Então, primeiramente, ao tratar de experimentação e ensino de ciências, né, eu venho trazendo uma discussão mais ampla, né, sobre a própria experimentação no ensino. Ela envolve, né, elementos teóricos, elementos conceituais, elementos sociológicos, políticos, ambientais, né, vários elementos que eles vão culminar, de fato, na prática pedagógica de nós como professores de ciências, independente de qual nível isso se aporta, né? Então, a experimentação, ela tem esse papel fundamental quando a gente muda o nosso posicionamento como professor. Assim como eu coloco o meu posicionamento de quando eu entro no mestrado no IENSE, que eu começo a, de fato, sofrer uma transformação da minha própria prática, eu também chamo esse movimento para que isso aconteça também, se ainda não aconteceu, né, na vida docente de cada um. Mas o que, de fato, isso vai mudar na minha vida, né? Será que é a prática? Tá? São perguntas aqui para a gente refletir. Será que quando trabalhar a experimentação, será que eu vou buscar somente demonstrar alguma atividade que eu costumeiramente já faço, ou eu busco verificar fatos? É algo para se pensar. Ou vamos mais além disso? Será que eu quero dar um espetáculo como professor de ciências? Existem essas possibilidades aí para a gente pensar. Mas antes, vamos ver como isso pode acontecer. Ou será que eu quero ilustrar teorias? Então, a experimentação no ensino, ela vem trazendo esse arcabouço teórico-prático para a gente começar a pensar sobre a nossa vivência enquanto professor de ciências e começar a pensar no nosso planejamento docente para a formação dos nossos estudantes. A experimentação no ensino, né, ela vem, de um lado, discutindo a questão dos experimentos na ciência, quando busca desenvolver teorias, tá? E, de um outro lado, a gente percebe os experimentos no ensino de ciências, quando a gente busca uma familiarização dos fenômenos e eventos, tá? Durante a apresentação, eu coloquei aqui alguns QR Codes, né, para quem for assistindo, ao mirar a câmera do celular, por exemplo, né, elas são links, tá? E vão direcionar aqui para os trabalhos que eu organizei e li, né, tenho lido, e organiza essa minha fala, tá? Então, esse primeiro aqui
né, ele vem basicamente discutindo a questão do experimento em ciências e no ensino de ciências, do autor Derek Hodgson, né, que foi publicado aí em 1988, tá? O próprio Hodgson, né, ele traz uma discussão sobre esses objetivos da experimentação no ensino de ciências. Primeiro, é voltada para a questão de aprender ciência, né, que é um dos focos que a gente pensa e planeja sobre a nossa prática. Aprender sobre a ciência, que é um outro ponto muito forte para compreendermos o nosso papel como professor, e também aprender a fazer ciência, tá? O primeiro passo, ao nos voltarmos para a discussão de aprender ciência, a gente percebe que esse é um movimento muito dinâmico, né? Então, aprender ciência, sobretudo hoje em dia, é algo que ele, além de dinamizar a nossa própria prática, envolve também questões sociais, éticas, política, econômica, e isso a gente tem que estar preparado também. Ao falar de aprender sobre a ciência, isso vai envolver as questões e visões que envolvem, né, o nosso posicionamento como professor de ciências na formação dos nossos estudantes. E ao aprender a fazer a ciência, estamos buscando a resolver problemas, sobretudo quando estamos focados, né, em objetivos que se voltam para a realidade e o contexto do nosso próprio aluno, tá? Então, balizado nesses objetivos da experimentação do ensino de ciências, reporto a vocês a questão de nós, como professores, começarmos a enxergar a possibilidade de usar a experimentação no ensino exatamente como possibilidade de ampliar o leque formativo dos nossos estudantes. E formar cidadãos é exatamente esse um dos papéis, né, da ciência, e como o papel social da ciência, ela apresenta essa concepção, né, de como um processo em construção, desenvolvendo as habilidades básicas que caracterizam o cidadão, que é a participação em julgamento. Então, hoje, nós como professores, no caminhar dos tempos que estamos, é super importante a gente cada vez mais olhar para os nossos estudantes e pensar tanto na educação científica, na educação tecnológica, sobretudo na ideia da formação cidadã, né? É uma política própria nossa como professor que devemos ter, né, de antemão nessa formação que precisamos ter e, sobretudo, fazer com que esses estudantes eles tenham essa capacidade de participar em sociedade e também criar esse julgamento sobre os fenômenos, né? Não é o julgamento ao pé da letra, como a gente fala, mas é um julgamento de caráter sociocientífico, principalmente quando a gente traz questões que envolvem, né, a natureza da ciência. E aí o papel da experimentação no ensino, ele discute a questão da caracterização do papel investigativo, que é super importante para a gente compreender como é que esse papel ele baliza a nossa prática e também como é que ele pode motivar os nossos próprios alunos em aula e auxilia na compreensão dos fenômenos. Lembrando sempre, né, eu, por exemplo, como professor de física, quando eu entro numa sala de aula, olhando ali todos os alunos que estão, digamos, 40, que é a média de alunos que a gente tem, não posso, sobretudo, olhar que cada um daqueles alunos ele vai ser um mini cientista, né, ou que ele é um mini físico. A nossa intenção é trabalhar pela educação científica, pela educação tecnológica, sobretudo na formação para a cidadania. Esse é o nosso papel como professores. E essa formação, ela envolve exatamente que papel a gente deve assumir ao pensar o papel social da ciência, né? Nessa discussão mais ampla, eu trago aqui alguns planejamentos de atividades, né, para a gente compreender como eu poderia reorganizar ou reviver as minhas atividades, né, rotineiramente ditas tradicionais, mas que de certa forma eu posso trazer uma organização a partir do meu planejamento. Mas antes disso, né, pensar na importância do planejamento, eu trago aqui, né, uma discussão sobre essa possibilidade de planejar, que ela é balizada, né, em um livro. Aqui é um QR Code que caminha para o link, né, do livro do professor Nilson Machado, que fala sobre a educação, projetos e valores. Não é intenção nenhuma, né, de comprar, mas, sobretudo, de formar as pessoas que estão aqui, de capacitar. E esse livro, ele vem falando sobre essa questão da importância do planejamento. Então, nós como professores, nós como cientistas, né, nós como acadêmicos em formação, a gente tem que pensar nessa importância do planejamento, porque antes de ir para a sala de aula,
a gente tem que reorganizar todo momento a nossa prática. Então, o mais importante de tudo é planejar. Precisamos estar atentos às nossas aulas e como organizar esse planejamento. Quando a gente trata de planejamento, a gente tem que pensar que nós também estamos colocando em xeque um projeto. Né? É um projeto de vida dos nossos estudantes, mas também isso alimenta os nossos sonhos como professores. Então, o Machado ele fala, né, que projeto é lançar um jato para frente. Ou seja, são metas que nós estamos buscando, objetivos que estamos traçando. E quando ele trata dessa projeção, ele diz, né, que projetar-se é se lançar em busca de algo. E eu pergunto a cada um de nós que estamos aqui, né, professores em constante movimento de estudo, de formação, o que nós estamos buscando para a formação dos nossos estudantes hoje? Algo para se refletir também. Né? E o próprio livro ele fala, né, desse movimento que a gente tem que ter dos nossos sonhos. Nós, como professores, precisamos alimentar esses sonhos também. E o Machado nos fala que ter ilusões, portanto, é achar que vale a pena estar no jogo. É permanecer jogando, seguindo as regras e buscando os resultados. Não ter ilusões, vejam só, por outro lado, é crer que não vale a pena prosseguir seguindo as regras. É desistir de jogar o jogo da vida. E nós, nesse momento, que estamos percebendo uma desvalorização da ciência, nós cada vez mais temos que ser frenéticos ao valorizar a ciência, formar os nossos estudantes e criar de fato esses sonhos para que eles sejam multiplicadores. Quando pensamos nessa formação, sobretudo na educação básica, a formação científica deve estar sempre atrelada a essa formação humanística também. Então nós estamos formando cidadãos. E esses sonhos é um sonho conjunto, é um sonho nosso como professores, é um sonho também dos nossos estudantes. E ele acrescenta que ilusões e utopias são essenciais para alimentar a imaginação no caminho para a elaboração de projetos. Então, esse é o nosso projeto, formar para a cidadania. E a experimentação ela vem trazendo esse papel importante para a gente também alimentar as nossas ilusões como professores, mas que são ilusões em que a gente tem metas e objetivos bem definidos. Ou seja, nós estamos dando importância para o nosso planejamento pedagógico. Há obstáculos nesse caminho em relação aos nossos sonhos, em relação aos nossos planejamentos, em relação à própria formação? Sempre vai ter. Né? Falta estrutura para os nossos alunos? Sim, né? Falta estrutura muitas das vezes até para nós como professores, mas isso não é um motivo para nós largarmos os nossos sonhos no meio do caminho. E a nossa organização? Como estamos nos organizando? É algo para a gente se autoavaliar a todo momento. E o planejamento, ele culmina nesse processo de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa própria prática. Falta de tempo e espaço, né? Nesse momento de ensino remoto, nós percebemos que a relação espaço-temporal, ela está bem complicada, muito delicada para todos nós. Né? Mas a gente sabe que o planejamento, ele culmina, né, para esse movimento de pensarmos a nossa prática. E os nossos roteiros, né? Será que eles são adequados? Será que eles são disponíveis? Né? Sobretudo, aqueles que estão presentes nos livros didáticos, que é algo que eu vou reforçar aqui durante a minha fala também. Tá? Esses obstáculos aqui, né, eles são muito discutidos no livro que foi organizado pelo Hudson Santos, Otávio Maldana e a Patrícia Machado, que fala sobre o ensino de Química em Foco. Né? E tem vários autores que vêm falando sobre essas questões relacionadas à própria formação científica, a formação cidadã dos nossos estudantes. Né? Aqui caminha também, esse QR Code caminha para o livro, tá? Uma boa oportunidade também para a gente conhecer também o que vem sendo realizado na escola e na academia, tá? E as crenças, né? Que crenças nós estamos carregando conosco? São várias, né? Primeiro, né? Será que a minha aula é motivadora? Muitas das vezes a gente se cobra em relação a isso, né? Mas são termômetros, né? São guias que a gente vai carregando consigo para a gente também conceber como estamos lidando, né, com a nossa prática, como é que estamos lidando com a aprendizagem dos nossos alunos. Seria uma divisão da teoria com a prática? Né? Muitas vezes a gente pensa sobre isso também. Mas a gente também tem que saber lidar com essas relações. Será que eu busco desenvolver atitude científica com os meus alunos? É algo que durante o planejamento eu consigo perceber também. Os experimentos show, né, aqueles show lindos, né, que a gente muitas vezes vê no YouTube, né, ou em outros canais, por exemplo, será que eles aumentam o interesse dos meus alunos? Né? É isso que a gente tem que ter uma certa cautela quando trata de experimentação. Né?
muitas das vezes a gente tem medo, né, medo de arriscar. E é aí que a gente tem que começar a repensar a nossa prática também, né? Esse medo, ele tem que, né, não estar presente no nosso planejamento, o medo de errar, né? Só que aí, a importância do erro, ela concebe uma formação muito maior, tanto para mim como professor, assim como para os meus alunos. Melhor a aprendizagem? Sempre, né? A gente tem que pensar sempre nessas possibilidades e evitar, né, o mecanicismo dos materiais que a gente tem. Sempre há planos B e C para a nossa prática pedagógica. Será que também, né, o meu planejamento vai mostrar como uma teoria funciona? E se não conseguir fazer isso? Né? Então, nós, como professores, precisamos estar sempre prontos para essas possibilidades. E aí a gente sempre pensa, né, será que os alunos vão gostar dessa atividade experimental? Né? Então, é hora da gente começar a inverter esses papéis, pensar como estudantes também. Então, é momento de dar essa voz para os nossos estudantes, começar a sermos mediadores desse conhecimento científico, evitar dar respostas prontas, né, sobretudo porque ali nós estamos mediando esse conhecimento. E na busca por possíveis respostas e soluções, nós apenas não, sobretudo, a gente consegue alicerçar o nosso próprio estudante para esse caminhar, tá? Mas o que eu poderia planejar para o ensino remoto? Tem várias possibilidades, então eu trago aqui algumas que isso pode acontecer, né, em qualquer nível de ensino, sobretudo quando nós temos agora os nossos estudantes que estão em casa, né, estamos trabalhando aí no ensino remoto, então há várias possibilidades para a gente planejar para o nosso estudante aí nesse período de pandemia. Que possibilidade poderia ser essa, né? Hoje eu até me enxergo nisso, né? Durante a correria anterior a esse período em que nós estávamos no ensino remoto, poucas vezes, por exemplo, eu olhava para o céu, né? Poucas vezes eu estava cuidando da natureza, né? Então a gente começa a fazer uma reflexão muito maior para nós, como pessoas, mas isso também reflete sobre a nossa prática. Então o que eu posso fazer agora, né? Olhar para o céu é uma possibilidade muito interessante, né? E isso aguça a curiosidade do nosso aluno para ele começar a experienciar a ciência também. Será que eu poderia trabalhar com plantas medicinais? Sim, né? Buscar esses conhecimentos, né, que estão presentes lá em casa, né, da minha avó, do meu avô, do meu pai. Ou lançar essa possibilidade de fazer uma horta na minha casa. Sim, isso é muito simples, dá para fazer, né? Então a experimentação ela permite essa possibilidade. Então, existem várias aqui, como eu coloco, né? Cuidados com a água, trabalhar com adubo orgânico, conhecer meu próprio corpo, atividades com animais, vida das plantas, saberes populares. Então, existem aqui várias possibilidades que a gente pode repensar a nossa prática e, sobretudo, fazer esse olhar para a experimentação. Então, é o momento de nós instrumentalizarmos o nosso aluno para que ele consiga manter essa coerência com o próprio objetivo da ciência, de se aprender ciência, né? E aí, para a gente pensar, além de eu estar lançando essas possibilidades temáticas aqui para a gente pensar as nossas práticas de sala de aula, eu venho fazer aqui uma análise de uma atividade prática que eu organizei, né, durante o mestrado, que foi basicamente uma relação que eu busco fazer a partir da experimentação e usando o livro didático, né? Hoje nós percebemos que, basicamente, todos os alunos eles possuem livro didático. O meu receio muito grande em relação à atividade prática dos livros didáticos é que, muitas das vezes, elas parecem receitas prontas, né? São uma sequência de fases que devemos fazer e, muitas das vezes, nós, como professores, a gente quer seguir aquilo ali à risca, né? E se, por exemplo, houver, né, uma mudança no meio do caminho, o que poderíamos fazer? Tá? É pensar em possibilidades. E quando a gente pensa em possibilidades, significa que nós também temos que pensar no nosso planejamento. Tá? Então, quando eu trato da experimentação, dessa importância dela, da importância do planejamento que nós fazemos, é também a gente começar a pensar em possibilidades para a sala de aula, né? Sobretudo evitando-se aquela atividade rotineira que estamos acostumados, ou que fomos acostumados na nossa própria formação. E as atividades práticas de livros didáticos, elas são baseadas, né, em roteiro a ser seguido,
geralmente com essa função de orientar o trabalho do aluno. E muitas vezes, como a gente percebe, busca agilizar esse processo de descoberta. E não é isso que a gente está buscando como professor de ciências. Então, é o momento da gente virar essa página, né? Porque nesse movimento de pensarmos a experimentação, sobretudo em atividade prática, que os livros didáticos eles trazem consigo, né, é a gente também começar a pensar possibilidades formativas para o nosso estudante. Então, aqui envolve, né, uma formação muito mais ampla sobre a organização de conteúdos, né, sobre pensar os procedimentos que são trabalhados nessa atividade e a gente também pensar na própria formação do estudante, tá? Então, eu sempre menciono a questão do famoso e se, né? São as possibilidades que vão aparecer. São as condições que surgem durante uma atividade como a gente está acostumado a ver em atividades práticas presente em roteiros, né, de livros didáticos, por exemplo. Então, é o momento da gente pensar em objetivos bem definidos e organizados, mas cada isso, né, nós como professores, lançarmos também a questão do planejamento. Então, como é que isso tudo se organiza? Para a gente dialogar aqui nesse momento, né? Aqui foi um trabalho colaborativo que eu fiz com a colega professora Alice Souza, da UEPA, e eu e ela, né, buscamos identificar uma atividade prática em um livro de ciências. Então, escolhemos aí o livro de 6º ano, né, de ciências, e procuramos uma atividade prática que pudéssemos ali verificar como nós, professores, poderíamos repensar a prática da experimentação no ensino, tá? Então, vamos ver como é que acontece aqui, tá? Essa atividade prática que o livro apresentou, né, sobre flutuação dos corpos, qual era o objetivo dessa atividade prática? É demonstrar que o peso interfere na capacidade de flutuar. E aí, nós, como professores de ciências, né, na época estávamos em formação, a gente começa a repensar essa atividade prática apresentada no próprio livro, tá? Então, logo em seguida, o livro ele apresenta os tipos de materiais que podem ser utilizados, os procedimentos adotados e algumas questões e conclusões, tá? Primeiramente, né, os materiais. Em relação aos materiais, tá? São materiais que são simples, podem ser encontrados, né, na própria casa do estudante, e também podem ser adaptados, né, desde que sejam bem orientados aí pelo professor para que conduza esse experimento. Esse experimento também é chamado de experimento do Ludião, né, basicamente é uma garrafa contendo água, né, e aí é colocada uma peça, né, pode ser um conta-gotas, né, um bocal de uma caneta, por exemplo, desde que ele tenha um equilíbrio, né, para ele ficar ali imerso nessa água. E ao aplicar uma força sobre essa garrafa, você percebe o movimento na vertical, né, desse pequeno objeto na água, tá? Os procedimentos, eles são bem colocados no livro, né, como se fosse um passo a passo, mas aí eu chamo a atenção exatamente pelas questões que podem aparecer pelo estudante. Hoje, eu percebo muito isso durante as minhas aulas, que os alunos sempre questionam, né? Então, a gente não pode se amarrar ou se fechar totalmente aquele roteiro que o próprio livro apresenta. Antes de eu apresentar uma atividade como essa para o meu aluno, eu preciso fazer um planejamento que seja eficaz e que tenha possibilidades formativas, né? Então, os procedimentos, eles são ali preliminares, poderia considerar dessa forma, mas eu também tenho que pensar em possibilidades que podem aparecer, né, a gente olhando ali como aluno, como professor também. E ao final eu coloco algumas questões. Essas questões o professor pode ampliar para fazer discussão com os alunos também, né? O que a gente percebeu desse experimento? Né? Que no contexto dele, ele fazia uma ampla discussão de conteúdos conceituais em ciências. Falava sobre propriedades da água, a pressão exercida por um líquido, princípios dos vasos comunicantes, flutuação na água, princípio de Arquimedes, peso e impulso, né? Então, são vários conceitos que aparecem no contexto do próprio livro e a gente consegue perceber, né, mesmo que o próprio livro não apresente isso, mas a gente conseguia perceber esse contexto. Então, eu trago aqui uma experiência que pode ser trabalhada tanto no ensino fundamental, né, como no ensino médio, até no ensino superior também, quiçá na educação infantil, que é uma possibilidade, né? E aí, o próprio livro, ele, né, não tratava da própria experimentação, mas a gente conseguia perceber a questão do controle de variáveis, né?
primeiro, né, falava sobre a questão das variáveis independentes, e essas variáveis independentes a gente lança a mão, né, são exatamente aquelas que podem ser controladas, tá, pelo aluno, nesse caso, né, eu lanço mão e recomendo sempre que o aluno é quem deve estar ali, né, sempre manuseando os materiais, sempre com todo cuidado, claro, nesse caso aqui são materiais que são fáceis de serem manipulados, né, não há nenhum perigo, tá? Então, quais são as variáveis independentes? São essas que podem ser ali manipuladas pelo aluno, no caso, né? O professor, ele tem que ser um dos observadores, né, tem que ficar olhando, mediando, exatamente para fazer essa orientação pedagógica do conhecimento científico. Então, ali você poderia trabalhar com a questão da pressão exercida pelo líquido, né, no próprio conta-gotas, que estava ali imerso, e também a questão do peso, né, a própria questão da densidade do conta-gotas ali imerso, tá? E aí a variável dependente, ou seja, aquela que vai diretamente depender das demais variáveis, as variáveis independentes, é a questão da flutuação ou imersão do conta-gotas, né? Então essa seria a atividade prática que aparece do 6º ano do ensino fundamental. Como é que a gente olha para essa atividade? Isso é muito importante para a gente enxergar a questão da nossa prática. A gente cria uma situação-problema, né, para a gente começar a reorganizar a própria ideia a ser trabalhada, a ser ampliada pelo professor. E a gente lança essa pergunta. O peso de um conta-gotas imerso em uma garrafa com água interfere na sua flutuação ou imersão? Se nela for aplicada uma determinada pressão usando as próprias mãos, né? Então, aí, muito importante para a gente lançar essa questão, né? Tem que ser uma questão aí em que ela tenha essa abertura de possibilidades que o próprio aluno também traga para pensar, né? Então, lançando essa situação-problema, nós, como professores, também criamos algumas hipóteses, né? Hipóteses que podem ser trabalhadas diretamente com o aluno, mas dentro do planejamento eu já posso trazer algumas, né? Como, por exemplo, quando pressionamos a garrafa, entra água no conta-gotas e o empurramos para baixo, porque ele ficou mais pesado, ou seja, mais denso, tá? E a outra, ao diminuir a pressão da garrafa, ocorre a saída de água do conta-gotas, que se torna mais leve, ou seja, menos denso. E nesse caso ele sobe. Então a gente lança duas possibilidades aí que a gente considera como hipóteses. Quais são os conteúdos conceituais, né? Alguns conceitos científicos são trabalhados, como por exemplo, pressão, que é muito importante já uma compreensão durante o ensino fundamental, por exemplo, né? Que é a questão dessa relação, né, que envolve essa aplicação de uma força em determinada área. A questão da densidade também, né, que é o quão compacto esse material é ou não, e o próprio peso, né, que tem uma influência direta aí da gravidade. E isso permite a compreensão do experimento demonstrado. Então já aparecem alguns conceitos muito importantes que podem ser trabalhados aí na física, na química, nas ciências da natureza em geral, tá? O que a gente faz? Começa a lançar possibilidades. Então, se a gente tem essa possibilidade de manipular variáveis, né, possibilidades, a gente também lança essas proposições didáticas aqui. E a gente cria, a partir disso, problemas, né, lançamos 3 problemas, a partir de variáveis independentes, tá, para a gente repensar essa própria prática, culminando aí na atividade que a gente desenvolve com os nossos alunos. Primeiro problema, né, que a gente coloca, a massa de um ludião, o ludião pode ser lá no experimento o conta-gotas, né, pode ser o bocal da caneta, né, e né, dependendo aí de como o aluno pode encontrar isso mais fácil ou não, tá, então isso pode ser facilmente trocado, tá. A gente lançou esse primeiro problema, a massa de um ludião ele vai interferir na sua flutuação ou imersão, e com isso a gente sugere, né, que, por exemplo, ao usar, por exemplo, o bocal de uma caneta, a gente consiga ali manipular a massa, né, exatamente usando uma massa de modelar, por exemplo, né, sendo acoplada nesse bocal de caneta, tá? E aí a gente considera 3 possibilidades, né, como mostra essa figura. Então, nesse caso, qual é a variável independente? É aquela variável que a gente está controlando, que seria exatamente a massa do ludião, tá? E a variável dependente é a análise que a gente vai buscar em relação à flutuação ou imersão do conta-gotas, tá? Então, como é que a gente pode pensar uma possibilidade dessa? É o aluno ir testando, né? Então, são várias tentativas que o aluno deve ir fazendo para ele, né, conseguir ter êxito na própria aprendizagem e saber também explicar, né, o fenômeno que ele está ali manipulando, tá?
A segunda proposição didática, a gente relaciona com o tamanho da garrafa. Se for uma garrafa maior, é o famoso IC, né? A condição que a gente começa a colocar ali para o aluno pensar. Então, o tamanho da garrafa ele vai influenciar na flutuação ou na imersão do ludião? Então, é uma pergunta que a gente pode colocar diretamente ali, né, para o aluno ir pensando e também ele se expressar. É uma possibilidade de a gente começar a fazer o nosso aluno também colocar os seus pensamentos, suas ideias em ação. Né? Então, nesse caso, qual é a variável independente que nós estamos tomando em ação? É o tamanho da garrafa. Tá? E, novamente, na variável dependente, a gente está analisando a flutuação ou imersão do conta-gotas. Tá? E a última proposição didática, a gente pensa, né, nós como professores colocamos a questão do volume de líquido. Né? E se a garrafa estivesse cheia, por exemplo? Né? Se estivesse com pouca água, com metade dessa água inicial. Tá? Então, aí, essa variável independente, a variável que a gente pode controlar, seria a quantidade de água. Tá? Então, novamente, a variável dependente, estamos levando em consideração a flutuação e imersão do conta-gotas. Então, como é que isso aparece? A partir do planejamento que a gente vai fazendo no processo de experimentação. Então, qual é a recomendação que eu trago aqui? Né? Os livros, eles sempre trazem esses roteiros. Né? São roteiros que, de certa forma, ou a maioria das vezes, eles vêm muito fechados. É um passo a passo, são fases. Mas nós, como professores de ciências, a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente pode levar para o nosso aluno também. Lembrando, aqui, por exemplo, nessa atividade prática, nós, como professores, lançamos 3 proposições, né? E o que eu poderia esperar? Que os nossos alunos também, quando a gente dá essa possibilidade, o nosso aluno também ele vai nos questionar, né? Professor, e se? Né? Ou seja, ele começa a pensar em variáveis independentes. Então, é o momento de nós instrumentalizar o nosso aluno para que ele também comece a pensar como nós, professores, planejamos a nossa aula, como nós pensamos nas nossas possibilidades de experimentação em ciências, tá? Então, aqui, né, a partir de um roteiro, a gente também lança proposições didáticas que se organizam aí para esse movimento de pensarmos a nossa prática pedagógica, tá? E, né, quais são as vantagens dessas estratégias? Primeiro, permitir ao aluno traçar soluções ao novo contexto procedimental frente ao problema desafiado, tá? Então, quando a gente permite que o aluno comece a pensar sobre a experiência, isso reforça não só pensar em conteúdo, mas também a ele repensar essa questão do contexto procedimental, né, para ir além daquilo que o livro já propõe. Né? Tem por objetivo comparar o domínio de estratégias de controle de variáveis entre os alunos. Né? Então, como nós temos alunos que são de várias realidades, de vários contextos, certamente, quando a gente lança possibilidades, também estratégias de controle de variáveis vão surgir ao longo desse diálogo que a gente faz com nossos alunos também. E apresenta uma grande relação entre as estratégias que os alunos podem utilizar para realizar as atividades e as hipóteses que eles também formulam, né? Conhecimentos e teorias sobre o assunto que mobilizam em cada situação. Tá? Então, não é só pensar num roteiro, ou usar um roteiro que já tem em um livro didático, por exemplo, ou que eu encontrei na internet, mas a gente pensar nessas possibilidades que podem ser reorganizadas, sobretudo. E exigem do aluno uma atitude mais participativa e reflexiva, podendo relacionar com os fenômenos naturais e sociais. Então, eu não abro mão de trazer essa reflexão mais ampla de que, a partir do momento em que eu começo a reorganizar essas estratégias pedagógicas, de certa forma também eu estou reorganizando o pensamento científico e como o próprio aluno lida com as questões de ordem social, de ordem política, de ordem ambiental. Né? Então, parece um exemplo muito simples, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto muito grande na própria formação científica e também humanística dos nossos estudantes. O que nós fizemos, né, dessa análise, eu e a professora Alice? Nós encaminhamos aqui para a Rensima, né, a Revista de Ensino de Ciências e Matemática, e a gente publicou esse artigo, aqui está o link, né, nesse QR Code, a gente publicou aqui em 2017, tá? E aí, né, os interessados, eles podem fazer uma leitura mais aprofundada sobre a experimentação, sobre as propostas que a gente lança, né, como é que a gente planejou essa própria experiência, e como essas proposições didáticas, né, sobre flutuação dos corpos, elas podem ser repensadas para a prática
do professor de ciências nesse contexto, né? Sobretudo pensando nesse panorama que estamos vivenciando. Então, aqui eu trago uma experiência, né, ela foi desenvolvida aí ao longo, né, do mestrado. Eu considero também um produto, né, educacional da minha formação, mas que fez, perdão, tirei esse mais, né, que fez eu repensar a minha própria prática como professor de ciências e, sobretudo, olhar de modo reflexivo sobre a formação científica do estudante e também pensando nessa formação humanística, tá? Então, aqui está o QR Code, ele caminha para o link, tá? É um artigo gratuito, né? Dá para ler aí aos interessados, tá bom? É isso. Então, aqui eu trago uma experiência, né, desenvolvida aí ao longo desse processo de formação do doutorado, do mestrado, e é muito palpável, né, para uma leitura, para planejamento de professores, pensando aí em vários níveis de ensino, apesar de o livro trazer essa possibilidade para a formação na educação fundamental, mas também abre possibilidade para outras áreas e também, né, para dialogar com outros saberes, tá bom? Então, aqui fica esse meu primeiro elemento, esses apontamentos aí para esse diálogo interdisciplinar, e a todos, meu muito obrigado. Muito obrigada, professor Sebastião. Nós já temos uma mãozinha levantada. Professora Rafaela. Sim, a fala, né, do Sebastião, ela me suscitou muitas questões, assim, pensando na formação dos nossos professores, né, Sebastião? Quer dizer, em que momento, né, a gente acaba introduzindo esse tipo de discussão e de pensamento da própria construção do conhecimento científico, né? Então, muitas vezes, pela própria experiência com alunos da educação básica que vivenciam isso, com professores que desenvolvem, né, que trabalham com essas questões e principalmente provocando esse pensamento do aluno, quer dizer, a própria construção do conhecimento e não uma mera repetição, né, dos experimentos. Então, desde esse momento, a gente acaba provocando, sim, né, esses alunos a pensar de forma científica, construindo, tendo inclusive a segurança, né, de construção do próprio conhecimento, quando o professor realmente ouve aquele aluno, quando ele provoca tais reflexões nesse aluno na própria construção do conhecimento. E isso vai também para a formação. E aí eu pensei em várias questões, né, em vários locais, vamos dizer, em vários contextos, como o Clube de Ciências, por exemplo. Né? Então, nós estamos trabalhando ali, tanto na educação básica, quanto na própria formação inicial, onde esses professores fazem isso, né? Fazem essas adaptações e não simplesmente repetem, né, o que o livro didático nos ensina, nos receita, né? E a gente ainda vê muitos professores presos a a mera repetição, e muitas vezes, quando o aluno te faz uma pergunta que foge daquilo, você fica perdido, né? Como professor. E aí eu fico pensando na formação inicial, porque como nós podemos realmente estar contribuindo nessa formação desse professor que vai pensar o ensino de ciências dessa maneira, né? Então, como é que a gente pode trabalhar com esse professor na sua formação? E aí tem vários exemplos, além do Clube de Ciências, né? Nós temos vários projetos de PIBID, né, que fazem isso, que trabalham com a questão da prática, das aulas práticas no ensino de ciências, né? Eu mesmo coordenei um PIBID por mais de 4 anos, em que a gente desenvolveu muito isso, né? E provoca realmente o aluno em formação, o professor em formação, com essa linha de raciocínio, de fazer com que o aluno realmente pense por si só, ele consiga, né, elaborar um pensamento, ele consiga elaborar questões, questionar, né, isso é muito visível no Clube de Ciências, né, então quem é do clube aqui está na sala pode comentar bem mais, né, sobre isso. Então, eu estou te falando assim, só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né, sobre essa formação desse professor, dessa necessidade,
né, dessa formação nesse sentido, né, da gente trabalhar a formação inicial dos professores de ciências, né, de biologia, de física, de química, da licenciatura integrada, de pedagogia, que são aqueles professores que trabalham lá nos anos iniciais, de realmente dar liberdade ao pensamento, né, da criança, né, então, e começa ali, né. Então, é só uma coisa que me suscitou, que veio na minha cabeça a partir da tua fala. É uma perfeita colocação, exatamente essas possibilidades dos espaços formativos que temos. Eu vou trazer um testemunho meu. Eu saí da graduação, fui diretamente para a sala de aula, diretamente atuar como professor de física, assim, em 2010, e eu sempre pensava muito, né, aquilo que eu falei durante a apresentação, em dar sempre aquele show como professor de física, experimentos, mas eu falo sinceramente para vocês, a minha preocupação era exatamente que aqueles roteiros que eu encontrava na internet ou em livros didáticos, era que eles acontecessem exatamente à risca, né? E eu percebi que na prática não é exatamente assim. Então, quando eu encontro o mestrado no IENSE, isso fez eu refletir muito sobre a minha própria prática. Então, eu considero até um divisor de águas, né, quando eu, no movimento anterior e momento, né, durante a formação e posterior também, né, principalmente porque eu era muito preocupado em dar respostas prontas para os meus alunos, eu queria dar respostas, né, eu queria dizer que eu sabia aquilo, né, eu queria sempre dar soluções factíveis. E quando eu começo a perceber o que, de fato, como é o nosso papel enquanto professor de ciências, nesses exemplos de experimentação, por exemplo, neste caso, eu começo a me enxergar exatamente como um professor deve fazer em sala de aula. Então, é a gente lançar possibilidades, é a gente instigar, fazer com que o nosso aluno pense, né? Porque se eu acostumar o meu aluno a eu levar respostas prontas, ele vai querer sempre recebê-las, né? E eu aprendi muito durante a minha formação no mestrado a questionar o meu aluno quando ele vinha com uma questão também, né? E se? Né? E se eu fizer de uma outra forma? E se eu fizer usando outro material? Né? Então, o IENSE, ele traz exatamente essa formação para a minha vivência como professor de física, para eu repensar, né, e maturar também as atividades que eu já desenvolvia. Então, o que eu fazia antes, eu começo a olhar com olhos que eu não me agradava mais. Né? Principalmente quando a gente pensa nessa questão de motivar o nosso aluno, fazer com que ele pense, fazer com que ele fale, fazer com que ele interaja com o colega, né? Então, eu percebo que quando eu passo no mestrado, nessa vivência durante o mestrado, isso de fato transforma a minha vida como professor na educação básica, né? Então, assim, é de fato uma gratidão que eu tenho pela formação que eu tive. Eu tenho certeza que vocês também, o pessoal quem não conhece ainda, eu sugiro que conheça, que participe do programa, o pessoal que... A Rafaela já saiu, né, mas é uma parceira sempre aí. Na verdade, não saiu, né, Rafaela? Na verdade, ela está sempre junta. E a gente percebe o diferencial nosso enquanto professor de ciências, independente de qualquer nível, né? A gente tem o nosso divisor de águas também nessa nossa própria formação. Então, para mim, essa questão de repensar a minha própria prática também fez eu olhar sobre o que eu fazia antes como professor, achando que eu era, né, maravilhoso, que eu era um professor, na verdade. Aí eu começo a repensar sobre si mesmo, pensando nessa formação científica que eu estava ali trabalhando com os meus estudantes. Então, reolhar essa prática na formação inicial dos professores é também a gente começar a criar essa vivência com eles. E eu tenho certeza, né, como tem umas alunas suas aqui, e a gente está fazendo essa vivência com os nossos licenciandos, é um olhar diferente que a gente lança para eles, né? É um olhar totalmente arbitrário, no sentido de que ser professor de determinada área de conhecimento científico não é só a gente dominar o conhecimento da nossa própria área, mas a gente também tem que saber lidar com o conhecimento pedagógico da nossa própria formação, né?
Professora, tem uma pergunta no chat. Professora? Está sem o áudio, querida. Não. A Nájila Isso. Suleiman pergunta assim: sou mestranda do Prof. Bio UFPA e gostaria de perguntar ao professor de que maneira nós, professores, podemos trabalhar experimentos com nossos alunos para que a abordagem investigativa e o protagonismo deles no processo de ensino-aprendizagem sejam valorizados ao máximo. Desde já agradeço a atenção. Bem-vinda, Nájila. Aqui eu lanço mão de várias possibilidades de nós fazermos com que os nossos alunos, além de serem motivados, né, além dessa fala que a gente estava tendo aqui também, a gente pensar em possibilidades que o nosso próprio aluno, ele também tenha esse material, né, que ele consiga, né, lançar mão ou utilizar, né, próprios instrumentos para que ele consiga também ser mobilizado em atividades, né, de experimentação. Primeiro, né, hoje nós temos, por exemplo, diários, né, podemos trabalhar com diários. Muitas vezes o nosso aluno ele não quer falar, né, na frente do professor, não quer falar na frente do colega, mas ele gosta de escrever, né? Então, a possibilidade que a gente pode colocar em xeque também. No espaço agora que a gente está tendo de ensino remoto, existem vários instrumentos, né, também de modo tecnológico, webfólios, né, outros perfis que se encaixem também nessa situação, mas que a gente consiga fazer com que o próprio aluno vivencie essa experimentação. Não vai ter como fazer um trabalho inicial em equipe, mas isso pode ser discutido em equipe depois, no outro momento da aula, né? Mas que isso seja valorizado no próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, utilizar instrumentos em que o aluno ele possa mobilizar os seus próprios pensamentos, suas ideias, né? Isso permite a possibilidade de ele lançar mão de pensamentos que ele também vai criando em relação a isso. Então, as ideias, os sentimentos, as sensações que o nosso aluno ele vai mobilizando durante esse processo, ele deve ser colocado no papel, né? Seja de que modo for gravado também, né? Às vezes o aluno ele tem mais um receio em relação a essa gravação. Mas eu te sugiro muito isso, né? Que tu pense, né, nessa possibilidade do diário de campo, por exemplo, ou o próprio caderno dele, depois ele fotografa e mande para você, né? Mas que ele consiga colocar no papel, né, essa possibilidade de... Eu falo no papel, mas não necessariamente papel, né? Pode ser uma gravação que ele faça sozinho depois, né? Mas que ele consiga colocar os pensamentos dele, né, as ideias, as concepções que ele vem trazendo. Então, isso são várias possibilidades que podem ser feitas também para que essas abordagens, né, de caráter relacionado à experimentação, eles podem ser suscitados no próprio aluno. Então, é um movimento que tu tens que fazer para que o aluno ele comece a pensar nessas possibilidades, tá? Então, dentro da literatura, a gente encontra vários elementos desses, tá? Mas fica muito a critério do planejamento do professor. Essas que são algumas possibilidades também, tá? Outras perguntas, outras manifestações? Vamos contar de si o que vocês já fizeram nesse sentido, o que vocês estão fazendo. O professor João levantou a mão. Oi. Boa tarde novamente. Eu queria te parabenizar, Sebastião, primeiramente, pela apresentação. Trouxeste muitos aspectos assim muito relevantes, né, para o âmbito da questão da experimentação no ensino de ciências. E a gente, assim como a Rafa, eu também fiquei aqui borbulhando, né? E são várias questões, mas eu levantei a mão agora para falar dessa questão da investigação que a professora Nájila perguntou há pouco,
E aí, só tentando corroborar um pouco com o que tu falaste, eu trabalhei no Clube de Ciências por um tempo ali como professor estagiário. Acho que uns 4 anos de estagiário, depois eu orientei trabalhos e ainda continuo por lá. Então, eu tive algumas experiências com a prática investigativa. E colocar ou incentivar o estudante a esse protagonismo, né, a gente propor uma experimentação investigativa não é tão fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente encontra certas dificuldades, né? Encontra certas dificuldades como às vezes os estudantes eles estão anos trabalhando com o ensino tradicional. Então, quando eles vão desenvolver uma atividade investigativa, eles têm certo bloqueio, digamos assim. Eles não estão acostumados a perguntar, a expor suas ideias. Então, uma maneira de incentivar esse protagonismo, eu penso que seria valorizar as colocações deles no processo da investigação, né? Porque quando a gente propõe uma experimentação investigativa, a gente assume um papel de orientador, né, de orientador do processo, e o estudante é incentivado a pensar, a refletir, colocar suas ideias, desenvolver o experimento. E nesse processo a gente fica instigando ele com pergunta, né? E as colocações deles têm que ser valorizadas. Então, eu acho que uma maneira muito boa, né, para incentivar esse protagonismo seria isso, né? Colocar, incentivar essa participação dele e estimular a fala, né? Como tu falaste também, né? Às vezes eles têm vergonha de se colocar. Então, uma maneira também seria, como a gente faz aqui no chat, como a gente faz em evento, né? Que às vezes as pessoas estão com vergonha, então talvez incentivar eles a escrever um bilhete com as perguntas, né? Então, tem várias maneiras que, como professor, nós podemos utilizar em sala de aula para incentivar essa participação dele e desenvolver essa experimentação investigativa. É isso. Espero ter colaborado aí com essa pergunta, trazendo um pouco da minha experiência. Muito bom, professor João. Eu considero muito pertinente assim, esse posicionamento nosso como professor. Eu acho que a gente tem muito medo, né, de ir com uma prática experimental para a sala de aula. Então, o primeiro passo a dar é exatamente esse, pensar em possibilidades. E mesmo, né, se desnudar, né, de errar, porque isso é a situação que vai acontecer, né? Mas a gente lançar a mão também de que o aluno ele vai trazer essa possibilidade formativa. Então, é uma aprendizagem mútua, nós, professores, juntamente com os nossos alunos. Então, esse movimento é muito importante para a gente estar a todo momento pensando nas nossas práticas de sala de aula, realmente. Professora Terezinha levantou a mão aqui. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários também e começar te parabenizando por essa costura toda que tu conseguiste dar, mostrando que as receitas dos livros didáticos, elas podem ser amplamente transformadas em investigação, não é? Inclusive com controle de variáveis direitinho, tu foste muito claro nessas questões das variáveis independentes e dependentes, com os vários exemplos que tu deste. E eu penso sempre que utopia é primordial.
Mas então, como é que eu entendo utopia? Utopia não é algo inatingível? Não. Eu concordo com um autor que diz que utopia é uma realidade ainda não existente, mas em construção. Isso permite que a gente, como professor, se eu tiver 10 turmas de ciências na escola, eu posso me arriscar a fazer algo novo com uma turma. Neste ano, eu vou fazer tal coisa nesta turma. Para quê? Para aprender, para se acostumar, para se desafiar. Quando vê que deu conta disso, que desenvolveu algumas habilidades que até pensava não ter, né, e que conseguiu avançar, vai poder expandir para outras turmas. Mas que agora eu me permito uma transição, que é aquilo que o João comentava há pouco. Os estudantes chegam com atividades tradicionais o tempo todo no seu percurso escolar. Então, é muito mais prático ele sentar e ficar ouvindo alguém 1 hora ou 2, porque também, se não interessar, ele sai, ele desconecta, né? E pronto, do que ele pensar algo. Aí eu vejo que uma ponte muito importante para a gente conseguir esse protagonismo do aluno é que o nosso planejamento seja feito junto com ele. Quando nós fazemos o planejamento junto com o aluno, a coisa vem, ele vem junto, porque é dele também o planejamento, não é só nosso, não é só do professor, né? Isso é muito interessante. Eu tive, na minha história de professora do ensino fundamental, um desafio muito grande quando eu comecei a lecionar ainda como estudante universitário. Eu ia trabalhar com artrópodos e cheguei na escola com sacola de material que o meu grupo da universidade tinha me ajudado a juntar. Inclusive as pinças não eram todas minhas, né? Eu tinha 1 ou 2, mas as colegas me cederam algumas. E eu tinha um siri grandão, conservado a seco, preso numa tabuinha, né? E quando eu cheguei na escola, uma colega veterana me encontrou no corredor e disse: Terezinha, o que tu vais fazer? Eu digo, vou começar tal assunto hoje, vou dar uma aula prática. Tu és doida? Eu digo, por quê? Eu fiz uma vez e prometi para mim mesma que nunca mais eu vou fazer. Eu digo, mas o que aconteceu? Meus alunos faziam isso com as pinças. Fizeram guerrinha de pata de aranha na sala, de não sei o quê, ou seja, virou bagunça geral a sala dela, né? Pô, eu estava com material emprestado. Inclusive pinças, olha, se eu tivesse que repor as pinças, não tinha como eu ficar repondo material. Aí eu fui para a sala dos professores, gostava de chegar mais cedo. Quando deu o sinal, eu subi para a minha sala. Coloquei tudo em cima da mesa e comecei lentamente a fazer a chamada, porque eu precisava ter alguma inspiração. Eu tinha 2 horas de aula, com crianças de 10, 11 anos, era a 5ª série. Aí eu ouvi lá no fundo uma exclamação: oba, vamos ter aula com experiência hoje. Aí sabe quando você se torna senhor da situação? Digo, vocês gostam de experiências? Gostamos. E como é que a gente se comporta durante uma aula com experiência? Aí, que todo mundo queria responder. Aí eu já estava dona da situação mesmo. E disse, não, nós não vamos responder assim. Vocês vão se reunir, eram mesinhas retangulares assim, 4 por grupo, e vão me responder algumas perguntas. Daí eu fiz perguntas todas que a minha colega tinha aguçado lá, né?
como se comportar durante as aulas, com relação aos colegas, com relação ao material biológico, com relação aos instrumentos. Gente, essas crianças fizeram lista de regras, que elas chamaram de regras depois, que eu ia colocando no quadro grande, era a parede da frente toda, o que era comum, eu colocava bem no meio, o que só um grupo tinha falado, eu colocava nas laterais, e muitas vezes eles disseram, professor, o nosso grupo não lembrou disso, mas a gente concorda, pode botar aquilo para o meio. E como é que a gente vai batizar isso? Regras das aulas de ciências. Gente, eu nunca tive problema com essa turma, e nem com as outras, porque eu aprendi com esta professora como é que eu tinha que agir. Então, na verdade, o que a gente planeja junto com os alunos acontece, porque eles disseram, são as regras do próprio grupo, não são regras endógenas, não exógenas, né? Não são regras que vêm para dentro, como aquelas dos laboratórios, não mexa nisso, não faça aquilo, né? O pessoal de química sabe muito bem como é que são as regras das aulas de química, né? É tudo uma série de nãos, né? Gostei muito da questão das possibilidades, né? Porque a gente tem dificuldades, né? E eu sempre gosto de considerar, inclusive nas pesquisas, que condições o trabalho o professor tem para o seu trabalho, para que os resultados das pesquisas não fiquem só relacionados ao professor, como se ele não quisesse fazer de outro modo, né? Então, essas possibilidades é algo assim, eu tenho dificuldades, mas dentro desse contexto que eu tenho, que é possível que eu faça, né? Uma outra coisa que me parece importante ressaltar é que a experimentação não fique pela experimentação. Que muitas vezes a experimentação, ela não traz o letreiro do conhecimento que se quer discutir. Então, que o professor abra a possibilidade de discussão de outras questões para que a generalização não pareça vir de um experimento que não tem a capacidade da generalização. Dou um exemplo, dilatação dos líquidos quando aquecidos, né? A gente faz com um experimento com água colorida. O aluno vê que dilatou, porque subiu no canudinho, etc. Aí o professor, se estiver desavisado, ele vai escrever como conclusão, os líquidos dilatam com o calor. Mas é assim? Ele precisa contar, pelo menos, outros experimentos que ele, como professor, não tem condições de fazer, mas que outros já fizeram, como é o caso, por exemplo, da dilatação do mercúrio. Não é? Termômetros para fazer nos próprios alunos. Mas isso precisa ser discutido para, então, chegar a uma generalização. Ou seja, o que eu estou querendo frisar é que a gente não deixe o fenômeno, o experimento falar pelo experimento. Eu acho que tu, ao desenvolver isso aqui, destacas muito bem. Tá de parabéns, gostei demais. Obrigado, professora. Mas, de fato, né, eu vejo essa questão de nós, como professores, apesar de hoje, acredito que muitos têm acesso à internet, por exemplo, mas o livro didático é aquele que chega, de certa forma, com mais facilidade nas escolas, né? Então, esse trabalho, quando a gente se debruça sobre ele, é exatamente a gente permitir esse reolhar, né? Permitir não somente o olhar sobre aquela experimentação, aquela atividade em si, mas trazer essas possibilidades que podem acontecer, né?
Então, a gente lança a mão, de fato, né, de outras situações que podem aparecer, seja por parte do professor, seja por parte do aluno. E quando vir né, do aluno, isso certamente, isso vai ser um medidor indispensável para a gente balizar nossa própria prática pedagógica, com certeza. Cláudia Castro pedindo a palavra. Eu queria dizer a todos que a gente espera que vocês comentem também das suas práticas, como eu disse lá no começo, tá? Cláudia. Boa tarde. Queria, primeiramente, parabenizar o Sebastião pela excelente apresentação e a toda essa organização dessa atividade, né? Professora Terezinha, com os orientandos, uma experiência muito gratificante estar com vocês. E a professora Terezinha contando as suas histórias, eu comecei a rememorar minhas histórias. Eu também já trabalhei com a pesquisa narrativa na época do mestrado. Conheci a pesquisa narrativa ainda na especialização, lá em 2004, 2005, que foi o mesmo período em que eu conheci a professora Terezinha, professora... Na verdade, eu conheci no grupo do NPADC na época, né? Então, houve uma especialização que foi ofertada aqui em Santarém, e eu conheci os professores do IENSE nesse período. E quando eu entrei nessa especialização, recém-ingressa na rede estadual, sou graduada em Física também, e eu estava vivendo um drama, que eu conto um pouco desse drama na minha dissertação, no meu memorial, e eu queria compartilhar, né? A professora Terezinha trouxe vários pontos aí, o Sebastião também, com essa temática de hoje, e eu fui estabelecendo essas relações com as minhas experiências. Então, nesse período de 2004, aconteceu um fato inusitado comigo. Quando eu entrei como professora na rede estadual, eu já havia trabalhado em cursinho pré-vestibular por uns 4 anos. Então, para mim foi um pouco um choque, eu saí eu trabalhava em cursinho pré-vestibular, com 4 turmas, e eu entrar na rede e começar com 17 turmas. Então, isso para mim, primeiro, foi, assim, um choque. A segunda coisa é a maneira, assim, eu tinha uma postura muito rígida no início, muito rígida. Mesmo porque, assim, tinha várias coisas, assim, no contexto da escola que eu não concordava. A maneira como os alunos lidavam, a falta de compromisso com a aprendizagem. Então, eu tinha postura muito rígida. E aí, no segundo ano da minha atuação nessa escola, que inclusive foi a escola em que eu havia estudado ensino fundamental, eu fui a professora que tinha mais aluno em dependência. Então, foi feito aquele mural na semana pedagógica, e a professora que tinha maior número de alunos em dependência era eu. E isso me incomodou bastante. E aí eu fiz no ano seguinte, que foi que eu fiz? Quando eu iniciei o primeiro dia de aula, que a gente vai discutir os conteúdos do currículo anual, eu fiz uma espécie de problematização daqueles conteúdos. E eu comecei nessa discussão com os alunos, eu pedi que eles fizessem perguntas. O que vocês têm curiosidade de saber sobre esses conteúdos? Fiz isso com as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Só as turmas de primeiro ano, eu montei uma lista com mais de 100 perguntas. Perguntas do E a partir dessas perguntas, eu fui discutir com eles como é que eles gostariam que fosse trabalhado esses conteúdos, né? Então, uma das coisas que surgiu foi, eu tinha aqueles que queriam se aprofundar em fazer um projetinho de investigação. Teve aqueles que queriam estudar história da ciência. Não, a gente quer saber mais sobre a história da ciência. Outros que queriam saber sobre os equipamentos, sobre as tecnologias. Outros queriam experimentação. Então, o que foi que eu fiz? Eu montei um projeto onde os alunos foram se organizando em grupos. Eu comecei isso inicialmente com 3 turmas, e eles foram se organizando em grupos conforme os seus focos de interesse. E aí, a cada semestre, a gente fazia um ciclo eu transformei isso em um projeto, né, que é um projeto, inclusive, que eu conto no segundo capítulo da minha dissertação, que ela é autobiográfica, eu conto essa experiência, as minhas transformações como professora de física. E aí, teve uma coisa, assim, que da fala da professora Terezinha, né, primeiro, a experimentação, né, naquele momento, para mim, foi de tudo que os alunos trouxeram, era o que era mais familiar para mim, né, eu gostava muito de trabalhar com experimentos com material alternativo. Então, para mim, foi um ponto de apoio trabalhar com a experimentação. E a outra coisa foi essa construção do planejamento com a participação dos alunos. Foi fundamental.
Então, ao longo do ano, era tão interessante que eu organizei todas as perguntas deles ao longo do ano. Então, assim, uma aula, eu já trabalhava, hoje nós vamos trabalhar a pergunta tal, que foi colocada naquele primeiro dia de aula. Então, isso trazia, assim, os alunos para o movimento. E o projeto não era meu, o projeto era deles, né? Porque eles haviam proposto, né, que nós trabalhássemos aqueles 4 focos. Então, no final de cada semestre, nós tínhamos o dia da exposição dos trabalhos deles. E nesse dia, o que nós fizemos? Nós organizamos na escola para que os outros professores e as turmas do 8º ano, na época não era no 9º ano ainda, que os alunos das outras turmas fossem visitar e se apresentando. Nós montávamos sessões de painéis, a sessão da experimentação, e assim a gente ia. Então, isso foi uma coisa assim que eu fiquei aqui viajando, né, vocês aí falando, e eu aqui viajando nessas memórias de como, naquele momento, né, isso foi assim, porque a gente se sente frustrado quando você não consegue avançar, né, então, esse movimento de envolver os alunos na participação, isso foi resgatando, né. Eu me lembro quando eu fui para essa especialização, eu não parava de perguntar, eu acho que incomodei muito a professora Terezinha, porque eu estava com muita sede, né, de aprender, as disciplinas dessa especialização eram muito novas em relação ao que eu havia estudado na graduação, porque eu sou daquele currículo 3+1, né, o currículo ainda diante da LDB. Eu fui a última turma de graduação que tinha aquele currículo, era da turma do intervalar, então, não estava ainda nesse novo formato, muita coisa que são trabalhadas nos currículos do pós-LDB não foi o que eu vi na graduação. Então, essa especialização tinha muita vontade, eu queria saber mais, porque eu já pensava na minha sala de aula, o tempo todo eu estava pensando na minha sala de aula. Então, esse movimento, ele gerou, inclusive, esse processo, né, como a professora Terezinha estava explicando. Então, a gente, eu procurava todo ano ter uma coisa nova para fazer com eles, para construir com eles, né. Então, eu comecei com 3 turmas, depois eu fui para 4 turmas, e eu cheguei a desenvolver o projeto com 8 turmas simultaneamente, né, sempre com a participação deles. Eles definiam, né, o que eles queriam, e a gente ia se organizando. Então, isso tanto promoveu esse maior envolvimento dos alunos nas aulas, como também trouxe para mim um envolvimento, diga assim, que foi esse projeto foi o que me fez desenvolver essa afinidade com a docência de fato, né? Foi essa relação que eu fui construindo no planejamento participativo com os alunos. Então, assim, foi muito gratificante, assim, estar aqui ouvindo vocês, né, esse espaço de partilha das nossas memórias de docência. Gostei muito, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sebastião. Parabéns. Muito legal. Tem mais um inscrito, professora. Professor Lata Anderson Araújo. Professor Iata, de Santarém. Santarém. Oi, professora. Gostaria novamente de parabenizar a toda a equipe pela organização do evento, né? É uma satisfação estar participando do evento com essas características, tá? E novamente reforçar o parabéns ao Sebastião, com o qual nós temos feito alguns diálogos, né? E eu fiquei muito feliz pela apresentação e alguns pontos de reflexão que ele trouxe para o nosso encontro desse final de tarde. E eu gostaria de destacar, considerando essa troca de experiência relacionada às nossas experiências de atuação e formação, que eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício de reflexão. E uma questão que eu achei muito importante que a professora Terezinha comentou e o professor Sebastião trouxe com bastante clareza na apresentação dele, é justamente dessa contribuição do quanto nós terminamos a pós-graduação, a gente tem justamente esse papel ético de contribuir com a transformação da educação em ciência, educação de modo geral, no contexto onde nós atuamos, né? E considerando essa premissa, busquei e já venho desenvolvendo um longo trabalho juntamente com
com a professora Cláudia, no contexto do grupo Formação do qual a gente participa, que justamente promover a educação científica na educação básica, né? É um desafio, porque justamente os professores têm medo de errar, né? E justamente pensarmos em como trabalhar possibilidades de que nesse processo de errar, nas experiências de ensino com os professores, a gente possa justamente transformar o processo da nossa prática, né? E evidentemente que exige um processo de transição, para o qual, em muitas escolas a gente observa que já existe esse movimento, né? Mas em algumas a gente observa que ainda é muito elementar. E aí, considerando essa importância de nós engajarmos os professores nesse processo porque eles acham a prática, né? E eu sempre penso, parto do princípio que é a oportunidade de a gente aprender juntos, considerar as potencialidades, considerar os desafios e justamente buscarmos melhorar nossa prática. Eu falo de uma experiência que eu fiz com uma professora de geografia, onde nós trabalhamos uma experiência que foi justamente para trabalhar a produção de colorau no município de Óbidos, em uma comunidade do campo, aqui próximo na região de Terra Firme. Aí eu disse, professora, vamos fazer uma experiência com um projetinho de investigação com esse trabalho. Aí ela ficou receiosa de participar comigo, porque ela nunca tinha vivido uma experiência de orientar um trabalho por meio de projetinho de investigação. Aí eu disse para ela o seguinte, professora, vamos fazer assim. Eu gostaria que você vivesse o percurso da experiência, né? Sem a preocupação de saber se, obviamente, que nós tínhamos um planejamento prévio, de saber se está certo, se está errado, né? Então, a importância de nós vivermos a experiência, e quando nós chegarmos lá no final da experiência, a gente vai olhar para ela e vai justamente identificar. Certo é que dessa experiência, ela foi uma experiência muito exitosa por vários aspectos, e essa experiência é uma das que a gente está submetendo a um livro que a gente vai estar lançando, que o grupo de pesquisa Formosão vai estar lançando, que é uma experiência justamente relacionada ao contexto de uma experiência interdisciplinar com o professor de geografia e com o professor de biologia. Então, a gente promover, enquanto nós estamos justamente nesse processo de formação da pós-graduação, fazer o processo de acolhimento desses professores é justamente uma alternativa que a gente possa justamente buscar estar promovendo a inclusão desses professores, considerando a necessidade da formação científica dos alunos, né? Então, existem outras experiências, mas eu gostaria de socializar essas com vocês, justamente considerando essa questão do erro, né? Que é justamente que a gente vai justamente alimentando com os professores a ideia de que é justamente nesses erros que a gente vai buscando melhorar a nossa prática. Muito obrigado. Boa tarde. Seu microfone, professora. Desculpa, eu fiz um comentário com o meu microfone desligado. Na fala do Iata, eu vejo assim, o professor se arrisca, mas se ele tiver um apoio, né, em alguém que ele tem confiança, ele fica mais feliz, ele tem mais chance de avançar. Desculpa. Sebastião? Gente, só para avisar,
a lista de frequência está no chat, tá? Por favor, não vamos esquecer de assinar. A Sandra também está inscrita, professora. A Sandra Salles. Tu queres fazer algum comentário agora, Sebastião, ou vamos ouvir a Sandra primeiro e depois tu comentas? Isso, pode ser a Sandra, depois eu comento os três, tá? Sandra, você. Gostaria de parabenizar o Sebastião, excelente apresentação. E assim, né, eu quero colocar a minha experiência no Clube de Ciências, quando eu entrei na UFPA, na graduação, e fazer a licenciatura integrada, e foi que eu percebi, eu já era professora de letras, e foi quando eu percebi que eu não sabia era nada. Eu fui aprender e me disponibilizei dentro das possibilidades. Eu me vi muito na fala do Sebastião, dentro dessas possibilidades, e fui me arriscar. E me jogar de cabeça mesmo como aluna, abandonei tudo, vim embora para Belém, abandonei tudo e fui estudar. E o primeiro ambiente que eu me disponibilizou muitos aprendizados foi o Clube de Ciências, porque lá tudo que o Sebastião colocou, eu sei lá, parece assim que eu estava vendo tudo que eu vivi ali, tudo que eu vivi, porque nós trabalhamos com os experimentos, a investigação, e tudo isso me proporcionou ser hoje a professora que eu sou hoje, na prática. Né? O meu trabalho dentro do mestrado, a minha dissertação de mestrado, que me criou essas possibilidades, e vendo também... Aumentar o áudio, ai meu Deus, espera aí. Deixa eu ver onde eu aumento, tá? Está muito baixo? Está muito baixo? Aumentar. Melhorou um pouco agora. Ah, tá. Que bom. Então, a gente consegue se ver, por isso que é legal esse espaço de vivências, porque a gente consegue perceber também que está existindo uma mudança. A gente percebe, né? Ainda não é como nós gostaríamos que fosse, como é que eu gostaria de ver minhas colegas de trabalho, que hoje a gente se prepara os projetos, hoje elas já fazem um projeto junto comigo, junto com outras professoras, mas antes elas eram muito individualistas, queriam estar ali só elas e sua turma. Hoje elas já conseguem ver o quanto é bom a gente fazer esse projeto junto com os alunos, junto com elas e com os alunos, porque a gente percebe a necessidade de cada turma. Hoje eu estou com o primeiro ano no Estado, e como é bom eu perceber que essa atividade, inclusive que o Sebastião trouxe, experimentação, eu vivenciei dentro do Clube de Ciências, com atividades, flutua, afunda, e aí a gente vai trabalhando os autores, e a gente vai aprendendo a conhecer, e a gente vai aprendendo também a se arriscar, a ver como é que a gente pode se arriscar, mas se arriscar com planejamento, sabendo como a gente pode, de repente, não dando, como eu achei lindo quando o Sebastião diz, a gente não tem que dar respostas, a gente tem que fazer o aluno pensar, buscar esse pensamento, criar possibilidades para ele pensar em muitas coisas. Né? Então, é isso que eu queria deixar claro, e dentro da minha vivência no Clube de Ciências, não só dentro do Clube de Ciências, mas também com outros projetos na UFPA, o quanto foi bom e enriquecedor esse aprendizado. Na fala da Cláudia, da gente dizer assim, o que é que incomoda, como é que esse incômodo pode nos possibilitar um aprendizado, tá? Eu queria deixar isso aqui para que a gente compartilhe, né? Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Que tarde maravilhosa, que tanto aprendizado com o Sebastião, com tu, Cleide. Amo vocês.
Obrigada, professora. Muito obrigada. A gente Obrigado agradece. também. Quer fazer um comentário assim, bem rápido, diante dessas falas tão maravilhosas e tão contundentes, né, quanto a professora Cláudia Castro, né, eu me enxerguei totalmente, né, na própria história dela como professora. Eu iniciei na SEDUC também, e eu lembro que eu tinha muitas situações que elas apareciam que às vezes batia aquela desmotivação como professor. Uma delas, que eu me lembro muito, é que, por exemplo, saíram da graduação e direto para a sala de aula. E era para a escola que eu havia feito, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então a gente vem muito feliz, querendo fazer mudanças significativas ali. E de repente você se depara com professores que dizem para você, isso é para você que é novo. Ah, não, vai lá, isso é para ti. Então, às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Então, eu me senti muito, me encontrei nessa história dela também, porque a gente começa a fazer por si aquilo que a gente sonha também ali para nossas escolas e para os nossos alunos também. Então, é uma possibilidade de a gente não desistir. Assim como a professora Cláudia não desistiu, é algo que inquieta muito a gente, mas é um gás, né? É um gás que motiva a gente a ter essa mudança também, né? Quanto ao professor Iata, é muito boa a colocação dele, e eu vejo que dentro desse contexto, professores, a importância de a gente estar com os nossos colegas, independente se é de ciências da natureza ou outros professores, mas a gente possibilitar dialogar com os nossos pares, né? Saber como é que aquele professor planeja suas aulas, como é que aquele professor se organiza, né, para a dinâmica como professor. E a gente até não ter medo também de mostrar o nosso planejamento, né? É uma possibilidade de a gente abrir-se, né, para o mundo, primeiramente abrindo-se com os nossos colegas, nossos professores. E às vezes a gente tem esse receio, tem esse medo, né? E da fala da Sandra, eu vou aproveitar aqui a fala da Rita aqui no chat, né, que ela fala que quem passa pelo Clube de Ciências nunca mais será o mesmo, né? E eu trago aqui que quem passa pelo IENSE, olha, é transformado, tá? Isso eu te garanto. É isso, professora Terezinha? Coisa boa, né? A gente vai se transformando à medida que aposta na vida, na profissão, não é? Que se desafia, que aceita desafios para ter crescimento, senão fica no mesmo, né? A professora Cleide está com a mãozinha levantada. A Rita parece que tinha levantado a mão, tirou de novo, Rita? Não, professora. Não foi, tá. Não. Professora Cleide. Então, queria fazer um breve comentário. Primeiro, parabenizar meu colega Sebastião, muito interessante a sua partilha, né? E o diálogo que vem sendo travado agora nessa tarde. Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Já que sou da equipe e desse instituto, como a maioria, né? Essa última fala, quem vem para o IENSE e se deixar transformar, se transforma. Isso me encheu de alegria o meu coração. Mas, assim, o primeiro comentário que eu quero trazer é referente ao que eu percebi na fala de quem já fez até agora a sua partilha, né? Eu percebi que, primeiro, com relação ao protagonismo dos alunos, né? Esse protagonismo, pelo que eu percebi nas falas, passa pela reflexão da nossa prática. Perceberam isso? Todos os que falaram antes disso, olha, eu tive que pensar o que era que eu ia fazer, como é que eu ia agir, como é que eu ia fazer, né? Então, a partir daí, sim, né? Agora eu sei, eu refleti, eu replanejo, eu penso no planejamento dessa forma. Isso é muito interessante, né? Porque a maioria das perguntas que os professores nos fazem na escola, em todos os lugares que a gente vai, como é que eu vou fazer isso?
né? Por onde eu começo? Agora, a vontade que deu de perguntar para o Sebastião, qual é a receita? Né? A gente todo ano, de 2 em 2 anos, às vezes 3, né? Muda o livro didático. Né? Eu lembro que no último ano, quando eu estive em sala de aula, foi uma guerra com a coordenação pedagógica, porque nós tínhamos que trabalhar um novo currículo, um currículo que eles chamam de currículo mínimo. Se mínimo já era antes, mas com um livro didático desse tamanho, um planejamento gigante, né? Então, assim, nós precisamos pensar na nossa prática, refletir sobre ela, né? Ter uma atitude reflexiva, para então, sim, conhecendo a nossa turma, colocar o nosso aluno nesse protagonismo. Antes disso, o protagonismo na reflexão tem que ser nosso, né? Eu percebi isso na fala de todos, e que bom isso, né? Que fique registrado. Uma outra coisa que eu queria comentar, deixa eu ver se eu anotei aqui, gente, porque eu sou um pouco esquecidinha. Fazer os experimentos, né? Eu ouvindo vocês, eu lembrei de um experimento quando eu fui bolsista PIBID nas ilhas, né? Então, eu era do Observatório da Educação, um projeto da professora Isabel Lucena, e os professores das ilhas vinham para Belém fazer especialização e os estagiários, com orientação de alguns professores, ficávamos em sala. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, já sabia que eu ia ficar numa turma multisseriada de 3º, 4º e 5º ano, e aí estava na época dos experimentos, tinha passado pela um tema que a Andrela nos proporcionou, né? Então eu fui com a minha cabeça cheia, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu era apaixonada, ainda sou, pelos jogos de tabuleiros. E aí eu adaptei um jogo que chama Semáforo, para trabalhar a questão de matemática, as 4 operações, e levei para lá, toda empolgada para desenvolver essa atividade. Gente, quando eu falo em semáforo, o que vocês lembram? Sebastião, o que vem em mente quando eu falo no semáforo? O que é um Trânsito semáforo? Trânsito, as né? cores. Cores. Cores, exatamente, é isso, é trabalhar operações matemáticas num tabuleiro de linha por colunas, mais ou menos isso, né, que da matemática entende um pouquinho mais. Então, só que voltado para o trânsito urbano, e eu chego nas ilhas, gente, foi um vexame total. Eu me desesperei na hora, digo assim, meu Deus, e como é que vai ser essa atividade? Tudo planejado, os joguinhos, tabuleirinhos, tudo feito, sabe? E eu tive que repensar, né, como era que eu ia fazer isso. E aí foi muito interessante, porque eu digo, foi a experiência do IENSE, da minha licenciatura, que me fez conseguir superar esse momento, porque eu fui perguntando para os alunos como era o trânsito nas ilhas. E eu fui aprendendo tanto, e eles me ajudaram a adaptar esse jogo para quem mora na área ribeirinha. Isso virou artigo, foi publicado, eu fui para um evento internacional. Rapaz, queriam até me dar uma bolsa para fazer mestrado em Portugal, sabe? E eu digo, meu Deus, quando vocês falavam isso, eu fui lembrando disso, né? Então, como é que nós colocamos o nosso aluno como protagonista? Quando nós nos abrimos a pensar, a refletir a nossa prática, aquilo que nós fazemos, que às vezes é todo o tempo, né? Quando eu cheguei da graduação para a sala de aula, a professora que eu tinha como colega, ela tinha um livro, um caderno, sabe, de planejamento, que tinha 30 anos. Eu não conseguia entender, eu ficava olhando às vezes para ela, assim, eu olhava para o caderno e ela dizia, não faz assim. E aí, no final saiu um caderno novo. Eu trabalhei 2 anos com essa colega, saiu um caderno novo, sabe? Nós fomos fazendo que nem a Sandrinha, inventando experimento, inventando coisas, e outras coisas que eu vivi na licenciatura que
que me ajudaram bastante. Era isso que eu queria partilhar agora à tarde. Parabéns a todos que comentaram, né, e a Sebastião e a toda a nossa equipe. Obrigada. Obrigado, Cleide. Que beleza de relato, né? Uma beleza mesmo. E precisa que se diga aqui que ilha aqui no estado não significa uma ilha de Florianópolis, por exemplo, né? A maioria das nossas ilhas não são urbanizadas, por isso ficava sem sentido o semáforo no jogo que a professora Cleide levou, porque em Mosqueiro, por exemplo, já faz sentido. Nas ilhas, várias outras pelo mundo, as que têm uma urbanização e tal, faz sentido. Mas aqui a professora Cleide estava, é uma ilha não urbanizada, né? E é o que impera. Mais de 60% do território de Belém é insular. E quantas ilhas com trânsito nós temos? Né? Mosqueiro e um pouquinho em Cotia. E é um pouco... Outeiro, né? Também. Outeiro também, né? Então, não chega a uma mão de ilhas, né? E tem muitas. Professor Sebastião. Eu fiquei aqui me enxergando na situação também, professora Cleide, e me reforça o que a professora Terezinha comentou também, sobre a importância do planejamento com os estudantes, né? E quando você começa a dialogar com os alunos ali sobre a realidade deles, isso me reporta a importância de nós planejarmos conjuntamente, né? Sobretudo dentro da possibilidade de adaptação em diversos contextos, em diversas realidades, né? Então, a gente deve evitar fazer amarradilhas no nosso planejamento, né? Mas a gente abrir sempre essas possibilidades, porque cada contexto é um contexto diversificado e a gente tem que estar preparado para essas situações aí, como aconteceu com você também. Mais alguém gostaria de comentar, relatar alguma experiência? Não? Então, nós podemos caminhar para o encerramento, né? Agradecendo mais uma vez o professor Sebastião pela sua disponibilidade. Quero agradecer também a equipe do projeto Diálogos Interdisciplinares. A gente pôde ver aqui um diálogo de fato e interdisciplinar também. Cada um falou do lugar em que está. E isso é muito legal, né? Então, me parece que hoje, sim, a gente atingiu o objetivo desta tarde. Quero também agradecer aos presentes, aos que vieram até aqui, não é? Que, de fato, estão interessados em crescer, em dialogar, em avançar. Muito obrigada a todos. E, mais uma vez, parabéns, Sebastião. Muito obrigada. Quero aqui externar os meus agradecimentos a toda a equipe, me assessorou, né, muito bem, a professora Terezinha, ao convite também. Então, quero deixar aqui claro, né, que eu estou à disposição aqui para compartilhar também essas experiências e vou estar acompanhando, né, toda a atividade do projeto, do grupo. E dizer aos professores que estão aqui, né, que permita-se, né, esse é o primeiro caminhar que a gente faz. Então, quando a gente cria essa possibilidade dentro de nós mesmos, é uma possibilidade de mudança. Então, os meus agradecimentos a todos, uma boa noite, sintam-se abraçados virtualmente. Obrigada. Obrigada e tchau, então. Fiquem todos bem, se cuidem, usem máscara. Cuidado.
Tchau, tchau. Nós te agradecemos, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Nem tiramos uma foto. Poxa. Alguém fez uma foto do mais fotos. Eu fiz uma, mas Pode abrir a câmera. também da apresentação do Sebastião. Logo Tu no início. fizeste, Felipe, fotos? Não, eu não fiz, professora. Ora, como é que o fotógrafo esquece? Mas ainda tem muita gente, ó. Pode abrir a câmera. Abra um pouquinho a câmera para a gente registrar esse momento final. Por favor. Eric, Sinaura está aí ainda? Não, professora, mas eu não tenho câmera. Tá bom, assim já tá bom. Amanda. Amanda, tem câmera aí, Amanda? Bora, Mandinha. Tira aí. Bora, Felipe. Eu tô agora. Foi. Foi feito. Professora, professor Eric, meu filho, professor de música, professor Eric. Ah, é teu filho, a família quase toda, né? Também, professora Baiana. Tava aqui só me lembrando de coisas maravilhosas. Amei tudo. Que bom revê-los. Tchau, pessoal.